O feudalismo foi um sistema econômico, social e político que predominou na Europa Ocidental durante a Idade Média. Baseado em relações de vassalagem e servidão, o feudalismo se caracterizava pela descentralização do poder político, pela dominação da terra e pela estrutura hierárquica da sociedade. No sistema feudal, a terra era a principal fonte de riqueza e poder. Os senhores feudais e os nobres detinham grandes extensões de terras que eram divididas em feudos. Eles concediam uso dessas terras aos vassalos em troca de serviço militar e lealdade. Os vassalos, por sua vez, eram geralmente cavaleiros ou nobres menores que prestavam juramento de fidelidade e proteção ao senhor feudal. Os camponeses viviam nas terras dos senhores feudais como servos, trabalhando a terra em troca de proteção e abrigo. Eles estavam vinculados à terra e não podiam deixar o feudo sem a permissão do senhor. Além das relações entre senhores e vassalos, o feudalismo também envolvia a influência da Igreja Católica, que desempenhava um papel importante na legitimação do poder dos senhores feudais e na organização da vida religiosa e social. O feudalismo ele era um sistema altamente hierárquico, com uma pirâmide de poder que se estendia desde o rei no topo até os camponeses na base. Embora tenha proporcionado alguma estabilidade e proteção durante o período de instabilidade política e invasões, o feudalismo também foi marcado por relações de dependência e exploração, limitando o desenvolvimento econômico e social em muitas áreas. O sistema feudal eventualmente entrou em declínio devido às mudanças econômicas, sociais e políticas, dando lugar a formas de organização mais centralizadas e mercantis durante a Renascença e a Era Moderna. A pirâmide social durante o período feudal era altamente hierárquica e estratificada, com diferentes grupos ocupando posições distintas e desempenhando funções específicas na sociedade. No topo da pirâmide estava o rei, que detinha o poder supremo e governava sobre todo o reino. Sua função principal era garantir a ordem, fazer leis, administrar a justiça e liderar o exército em tempos de guerra. Ele concedia terras aos nobres em troca de lealdade e apoio militar. O clero, composto por membros da Igreja Católica, ocupava uma posição de destaque na sociedade feudal. Os líderes religiosos, como bispos e abades, exerciam um poder espiritual sobre as pessoas e frequentemente possuíam grandes propriedades de terra. A nobreza também eram conhecidos como senhores feudais. Eles eram proprietários de vastas extensões de terra, chamadas feudos, que governavam como senhores absolutos. Os nobres eram responsáveis pela proteção e administração das terras, além de fornecerem soldados para o exército do rei quando solicitados. Eles mantinham vassalos que lhes prestavam serviços em troca de terra e proteção. Na base da pirâmide estavam os camponeses, também conhecidos como servos. Eles compunham a maioria da população e trabalhavam nas terras dos nobres, em troca de proteção, moradia e uso da terra. Os feudos eram unidades fundamentais da organização feudal e constituíam as bases econômicas e sociais do sistema feudal. Eles eram essencialmente terras concedidas pelo senhor feudal ou nobre a um vassalo ou cavaleiro, em troca de serviços militares, obrigações feudais e lealdade. A organização dos feudos envolvia várias características. Essas características eram terra e estruturas. Os feudos constituíam em extensa área de terra que incluíam campos agrícolas, pastagem, florestas e, por vez, vilas ou aldeias. Essas terras eram geralmente divididas em diferentes tipos de propriedade, como terras aráveis para o cultivo de alimentos, pastagem para a criação de animais e terras florestais para a caça de madeira. No manorialismo, muitos feudos estavam ligados a uma unidade de produção conhecida como domínio ou manor. O manor era uma propriedade rural autossuficiente que incluía uma casa senhorial, terras agrícolas cultivadas pelos camponeses e outras estruturas como moinhos, fornos e estábulos. Relações de vassalagem. O senhor feudal concedia o feudo ao vassalo, em troca de serviços e obrigações. O vassalo jurava lealdade ao senhor feudal e se comprometia a prestar serviços militar quanto necessário. Em troca, o vassalo recebia proteção e uso das terras do feudo. Servos e trabalho agrícola. Os camponeses, também conhecidos como servos, eram os principais trabalhadores da terra do feudo. Eles cultivavam os campos, criavam animais, colhiam produtos agrícolas e realizavam outras tarefas necessárias para sustentar a comunidade do feudo. Em troca do trabalho, os servos recebiam proteção e permissão para viver e trabalhar na terra.
Os servos, como membro da classe camponesa no sistema feudal, viviam nas redondezas das propriedades dos senhores feudais e viviam em condições geralmente difíceis e com pouca mobilidade social. Sua vida era centrada no trabalho agrícola nas terras do feudo, onde cultivavam alimentos e outras culturas para sustentar não apenas suas próprias famílias, mas também os senhores feudais e suas comunidades. Quanto aos impostos e obrigações que os servos pagavam, eles incluíam a corveia, que era um tipo de trabalho obrigatório que os servos deviam ao senhor feudal. Então, eles eram obrigados a trabalhar nas terras do senhor por um determinado número de dias por semana ou por ano, realizando tarefas agrícolas e outras atividades necessárias para manter as propriedades do senhor. Tinha também a talha, que é um imposto pago em produtos agrícolas, geralmente em porcentagem da produção dos servos. Esses produtos poderiam incluir grãos, gados, lã ou outros bens produzidos nas terras dos feudos. As banalidades, que referem-se a taxas ou serviços que os servos eram obrigados a pagar ou fornecer ao senhor feudal em troca do uso de instalações comunitárias no feudo, como moinhos, fornos, prensas de vinho e outras estruturas. Além desses impostos e obrigações, os servos também podiam estar sujeitos a outras formas de tributação, dependendo das práticas específicas de cada feudo e das demandas do senhor feudal. A vida dos servos era muitas vezes caracterizada por uma existência simples e árdua, dedicada ao trabalho na terra e à subsistência básica. Eles viviam em pequenas casas ou cabanas nas terras do feudo, muitas vezes com poucos confortos e recursos. A maioria das atividades diárias dos servos estava ligada à agricultura e à criação de animais, com pouco tempo livre disponível para as outras atividades. E esse foi nosso trabalho. Espero muito que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre o feudalismo.